Olá a todos, vamos conhecer mais um sensor da família de sensores ópticos. Na aula passada, conhecemos o sensor capacitivo e o sensor óptico tipo barreira. Agora vamos conhecer o difuso. Todos vocês conhecem esse sensor, tá? Todos vocês já foram detectados por ele. O sensor óptico difuso, neste caso, o emissor e o receptor estão no mesmo componente, diferente do barreira, que eu tenho o emissor e o receptor. Então, no mesmo componente, eu tenho o LED emissor e o fototransistor, que é o meu receptor. Então, o LED infravermelho emite a luz, e quando eu tenho um objeto à frente desse sensor, ele reflete essa luz infravermelha que vai de encontro ao meu receptor, o meu sensor receptor. Aí, neste caso, quando ele detecta a presença de um objeto próximo, o que vai acontecer? Ele vai ir a nível lógico 1, vai fechar o seu contato. Então, neste caso aqui, o sinal está em 0, neste caso aqui, o sinal está em 1. Ele possui um range de detecção muito pequeno em relação aos outros tipos, devido à reflexão depender exclusivamente do objeto reflexivo. Lembrando que, quanto mais escuro for o objeto, menor o range de detecção. O que é isso? Imagine aqui, uma pessoa com roupa branca passando à frente desse sensor. Ela pode passar um pouco longe dele que ele vai detectar. Uma pessoa de roupa preta vai ter que chegar mais próximo dele para que o sensor possa detectar a presença da pessoa. Agora vejam onde ele é utilizado. Todos vocês conhecem. Em abertura automática de portas deslizantes. Então, no nosso shopping, todas as portas de entrada possuem esse sensor. Olha aqui ele instalado aqui no teto. Então, quando você aproxima, o que vai acontecer? A porta vai abrir automaticamente. Enquanto tiver pessoas próximas da porta do sensor, essa porta continua aberta, não é mesmo? Depois que não tem ninguém próximo ao sensor, a porta se fecha. Então, uma pessoa de roupa clara não vai precisar de chegar tão perto da porta para abrir. Um sensor de roupa escura vai precisar de chegar bem próximo da porta. Beleza? Eu não disse que todos vocês já foram detectados por esse tipo de sensor? Então, vamos lá, mais um. Para fechar essa parte de sensores ópticos, vamos conhecer o sensor óptico reflexivo. Ele nada mais é do que um sensor óptico difuso, só que ele trabalha com auxílio de um espelho, não é um espelho comum que temos em casa. É um espelho chamado de prismático. Olha aqui, temos aqui o exemplo desses espelhos. Então, ele necessita do espelho prismático que permite maiores distâncias de detecção. A luz emitida para o espelho é polarizada e refletida para o sensor. O sensor atua no momento em que um objeto intercepta essa luz, inibindo a reflexão do espelho prismático. Então, temos aqui o espelho, a luz sendo emitida e refletida pelo espelho e retornando o tempo todo. Um objeto passou à frente, a luz continua sendo emitida, mas ela não será refletida para o receptor. Então aqui temos saída em 1, aqui temos saída em 0. Ok? Ou o contrário também, tá, gente? Isso é muito relativo. Se você levar em consideração que tem luz, é 1. Tem retorno de luz, nível 1. Não tem retorno de luz, nível 0. Mas se você tiver como base a presença de objetos cortando a luz, então nesse caso aqui vai ser 1 e aqui vai ser 0. Isso é muito relativo. A polarização realizada pelo espelho prismático garante que o receptor detecta apenas a luz emitida, ignorando luzes não polarizadas. A aplicação desse sensor, lá onde eu trabalho, ele é utilizado para
não deixar que pontes rolantes se choquem. Então coloca um sensor desse em uma ponte e um espelho desse lá na outra ponte. Mira-se muito bem, tá? Tem que estar bem alinhado. Então, quando uma ponte rolante, que é um guindaste que movimenta dentro do galpão, se aproxima de outro, então você tem ali o acionamento de um alarme, acionamento de um giroflex ou até mesmo desligar a ponte rolante, tá? Ele tem um range muito grande devido ao espelho. Já o difuso tem um range muito pequeno. Tem que ser pequeno mesmo, né? Imagina você lá da rua detectar a sua presença e a porta abrir. Não. Ele tem um range pequeno exatamente para ele ter essa aplicação. Então, vamos conhecer agora o sensor magnético, também muito presente em nossas vidas. Vocês vão conhecer já já. Reparem que alguns modelos você tem aos pares, ó. Por quê? Esse cara aqui não tem cabo ligado, ó. Por quê? Porque ele é um ímã. Aqui eu tenho o cabo ligado, que é onde fica o sensor, e aqui temos o ímã. Está escrito aqui, ó, ímã. Neste caso também, esse aqui também. Não tem o ímã aqui, mas ele é magnético. Os outros também. Vamos lá. Também conhecidos como reed switch, são sensores acionados a partir de um campo magnético, geralmente proveniente de um ímã permanente ou de uma bobina. Então, que temos aqui o meu sensor, o reed switch, está com o contato aberto. Quando eu aproximo um campo magnético, que pode ser um ímã ou uma bobina, tá? Que seria uma bobina, um motor elétrico, uma solenoide, um contator. Aproximou qualquer campo magnético, seja natural ou seja artificial, ele vai, se for um sensor normalmente aberto, vai fechar o seu contato. Se for um sensor normalmente fechado, vai abrir o seu contato. Então, onde ele é utilizado? Ó, lembrando, somente objetos magnéticos, tá? Objeto metálico ele não vai acionar, a sua mão aqui não vai acionar. E onde ele é utilizado? Como chaves fim de curso de portões eletrônicos residenciais. Temos aqui um portão basculado, e aqui temos um deslizante. Então, no portão basculado, ele é instalado aqui de lado. Ó. Então, aqui temos aqui o sensor e o ímã deve estar na parte que movimenta, né? Então, quando o ímã aproxima dele, desliga o motor do portão para que o motor não queime. Porque esse tipo de equipamento, quando o portão está totalmente aberto ou totalmente fechado, o motor tem que desligar, senão ele vai queimar. Ele forçando para poder movimentar, sendo que o portão já está no batente, não vai ir mais. Aqui temos o deslizante, né? Quando o portão movimenta para um lado e para o outro, na hora que o ímãzinho passa próximo do sensor que está aqui, ele vai desligar o motor. Ok? Aí o ímã ele fica preso no portão e o sensor magnético fica aqui na placa eletrônica próximo ao motor. Vamos conhecer só mais um para a gente finalizar essa aula. Aqui temos o sensor fotocélula ou relé fotoelétrico. Todo poste da CEMIG tem um sensor deste, tá? Vejam que os modelos, eles precisam de uma janela para a luz entrar, porque é um sensor que detecta a variação de luz. Então, os transparentes, a luz entra naturalmente. Agora, aqueles que são opacos, precisam de ter uma janela transparente para a luz entrar. Então, ele tem um sensor que quando está de dia, né, ou se quando está com luz, ele não mantém o seu contato aberto. Aí a lâmpada vai ficar apagada. Chega de tardezinha, à noite, não tem mais luz sobre o sensor, ele vai fechar o seu contato e acender a lâmpada, utilizado para iluminação
automática de áreas. Igual disse, todo poste da CEMIG tem um. Chegou de tardezinha, não tem luz, fecha o contato, acende a lâmpada. Amanheceu o dia, a luz incide sobre o sensor, ele abre o seu contato e apaga a lâmpada. É, pode ser usado em iluminação de corredores, de condomínios, de forma automática para que as luzes não fiquem acesas sem necessidade durante o dia. Beleza? Até mais.